Paris, 24 de agosto de 1572. São 3 da manhã quando o sino da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois começa a tocar. Não é um chamado para a missa. É um sinal. Um sinal de morte. Nas ruas escuras da capital francesa, soldados com cruzes brancas no braço, a marca que os separava das vítimas, começam a arrombar portas. Os huguenotes, protestantes calvinistas que viviam em Paris, não tinham como saber que o casamento que celebraram 5 dias antes seria sua sentença de morte. Em 3 dias, entre 3.000 e 5.000 deles seriam assassinados apenas em Paris. Em toda a França, o número chegaria a 30.000. Para entender o que aconteceu em agosto de 1572, precisamos voltar às guerras de religião que dividiam a França desde 1562. De um lado, os católicos liderados pela família Guise. Do outro, os huguenotes, cerca de 2 milhões de protestantes calvinistas espalhados pelo país. O reino era governado pelo jovem rei Carlos IX, de apenas 22 anos, dominado pela influência de sua mãe, Catarina de Médici, a rainha-mãe florentina que manipulava a corte com mão de ferro. O verdadeiro líder protestante era o almirante Gasparda de Coligny, um dos homens mais respeitados da França, e o homem que Catarina de Médici queria morto. O pretexto foi um casamento. Em 18 de agosto de 1572, Henrique de Navarra, o líder protestante de 18 anos que um dia seria o rei Henrique IV da França, casou-se com Margarida de Valois, irmã do rei Carlos IX. O casamento deveria selar a paz entre católicos e protestantes. Mas foi uma armadilha. Mais de 3.000 nobres huguenotes vieram a Paris para as celebrações. Entre eles, o almirante Coligny, o homem número 1 na lista de Catarina. 4 dias depois do casamento, em 22 de agosto, um assassino atirou em Coligny pela janela de uma casa na Rua dos Fósseis de Saint-Germain-l'Auxerrois. O almirante sobreviveu, e exigiu justiça. O tiro que errou o alvo acionou a maior crise política da França. A bala que feriu Coligny colocou Catarina de Médici numa posição impossível. Se a investigação revelasse seu envolvimento no atentado, e ela estava envolvida, perderia tudo. Na noite de 23 de agosto, ela convocou o rei Carlos IX para uma reunião secreta. O que foi dito nessa reunião nunca foi completamente revelado, mas o resultado foi devastador. O jovem rei, em pânico, teria gritado: "Pardieu, seja feito! Mas que se matem todos! Que não reste um só para me reprochar depois!" Era a ordem de extermínio em massa. O conselho do rei decidiu: os líderes huguenotes seriam mortos antes do amanhecer. Às 3 da manhã do dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, o sino tocou. Henri de Lorraine, o duque de Guise, liderou pessoalmente o grupo que foi até o quarto do almirante Coligny. Os guardas protestantes foram massacrados na porta. Um soldado chamado Besme entrou no quarto e atravessou Coligny com uma espada. O corpo foi jogado pela janela. O duque de Guise, embaixo, olhou para o cadáver e disse: "É ele." E então a cidade explodiu. Católicos que haviam costurado cruzes brancas nas roupas dias antes saíram às ruas com espadas, facas e machados. Listas de nomes circulavam de mão em mão. As portas de Paris foram fechadas para impedir a fuga. A chacina durou 3 dias. Em Paris, entre 3.000 e 5.000 pessoas foram mortas em 72 horas. O rio Sena ficou tão repleto de corpos que os parisienses pararam de pescar e beber sua água por semanas. Crianças foram mortas junto com os pais. Grávidas foram assassinadas nas ruas. O filósofo Petrus Ramous, 62 anos, foi jogado pela janela do Collège de France. O nobre huguenote Philippe de Mornay escapou se escondendo em tonéis e cadáveres. Quando a notícia chegou às províncias, o massacre se espalhou. Em Lyon, 2.000 huguenotes foram mortos. Em Toulouse, em Bordeaux, em Rouen, a onda de violência durou semanas. Em toda a França, estima-se entre 5.000 e 30.000 mortos.
A reação da Europa foi imediata e reveladora. Em Madrid, o rei Felipe II da Espanha riu pela primeira vez em anos, segundo cronistas da época. Em Roma, o Papa Gregório XIII mandou celebrar uma missa de Te-Deum em ação de graças e cunhou uma medalha comemorando a destruição dos huguenotes. No entanto, na Inglaterra, a rainha Elizabeth I recebeu o embaixador francês de luto. Em Genebra, o reformador Teodoro de Beza escreveu sobre rios de sangue inocente. O massacre de São Bartolomeu não encerrou as guerras de religião, pelo contrário, a radicalizou. Henrique de Navarra, que sobreviveu ao converter-se ao catolicismo sob coerção, nunca esqueceu. Henrique de Navarra sobreviveu ao massacre convertendo-se ao catolicismo, mas 26 anos depois, em 13 de abril de 1598, ele assinou o Edito de Nantes como rei Henrique IV da França, garantindo liberdade religiosa aos protestantes. Foi sua resposta à noite de São Bartolomeu. Quanto ao rei Carlos IX, nunca se recuperou psicologicamente. Morreu em maio de 1574, com apenas 23 anos, atormentado, segundo relatos da época, por pesadelos e sangramentos. Catarina de Médici continuou no poder. Mas a noite de São Bartolomeu permanece como um dos maiores crimes religiosos da história europeia, um lembrete de para onde o ódio e o poder, combinados, podem levar uma sociedade inteira.